Antes de começarmos essa jornada, peço a vocês que se inscrevam no canal, deixem o like, ativem o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo e para quem gostar do conteúdo, escaneiem o QR Code no canto da tela para ajudar, com um Pix de qualquer valor, e ajudar o canal a se manter e produzir novos conteúdos. Dito isso, vamos para mais uma viagem de conhecimentos. Há décadas a humanidade vive sob a sombra do conflito global. Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, parecia que tínhamos aprendido a lição, que nunca mais permitiríamos que a guerra se tornasse tão destrutiva a ponto de colocar em risco a própria existência da civilização humana. Mas hoje, mais do que nunca, essa calma parece frágil demais. E os sinais estão por toda parte. Não estamos vivendo em paz. Estamos vivendo em suspenso, uma espera silenciosa por uma bomba que ainda não caiu. Quando ela cair, talvez ninguém esteja preparado para o que virá depois. Seja muito bem-vindo ao vídeo mais perturbador que você verá nas próximas semanas. Hoje, vamos mergulhar fundo na maior ameaça que paira sobre nossas cabeças. A possibilidade real de uma terceira guerra mundial. Um retorno às raízes da destruição é fácil esquecer, mas a história já nos mostrou como guerras mundiais começam. Primeira Guerra Mundial foi deflagrada por um assassinato. Um único tiro em Sarajevo mudou o destino do mundo. A Segunda Guerra Mundial cresceu a partir de ideologias extremas, nacionalismos exacerbados e rivalidades entre potências. Hoje, vemos muitos desses elementos voltarem à tona. Mas dessa vez, as armas são mais poderosas. As tecnologias mais letais e a rede de comunicação global pode transformar um pequeno conflito em uma chama que incendeia o planeta inteiro. Os focos quentes do planeta Rússia, Ucrânia. Uma guerra sem fim? O conflito iniciado em fevereiro de 2022 não só não terminou, como continua se intensificando. Putin tem sido cada vez mais direto. Falou abertamente sobre armas nucleares, ameaçou países vizinhos e insinuou que usaria a força caso a OTAN interferisse diretamente. A Ucrânia, por sua vez, recebe apoio de potências ocidentais, incluindo EUA e Reino Unido, o que aumenta a chance de confronto direto entre grandes potências nucleares. Este é um dos arcos mais perigosos do globo, e qualquer erro de cálculo pode detonar uma reação em cadeia impossível de conter. China, Taiwan. Um futuro. Incerto, Pequim deixou claro. Taiwan deve ser reunificada com a China. Não importa por quais meios. Taiwan, uma ilha soberana de fato, é apoiada pelos Estados Unidos, que já declararam que defenderiam o país em caso de invasão. Uma guerra nesse fronte desencadearia reações imprevisíveis, inclusive com outras potências asiáticas entrando no jogo. Além disso, a presença militar chinesa cresce exponencialmente. Em 2023, Pequim anunciou a construção de novos submarinos nucleares, capazes de lançar mísseis de longo alcance em minutos. Seria apenas demonstração de força ou preparação para algo maior? Oriente Médio, Israel, Irã e o mar. De fogo após anos de tensão, os ataques mútuos entre Israel e Irã crescem exponencialmente. Com o Irã desenvolvendo mísseis balísticos e potencial nuclear, e Israel mantendo o arsenal altamente avançado, uma escalada militar pode romper qualquer limite. Além disso, há o apoio indireto de potências como Rússia, Turquia e até grupos terroristas, o que torna a região uma das mais voláteis do planeta. Em 2024, especialistas alertaram para o aumento repentino de atividades militares na fronteira síria-israelense. Relatos indicam testes secretos de armas químicas e drones assassinos autônomos. Essa é a nova face do terror. Coreias, Norte versus Sul. Um mundo dividido. Kim Jong-un continua a testar armas nucleares, ignorando sanções internacionais. Enquanto isso, a Coreia do Sul moderniza suas forças com a ajuda dos MLSMSUIRA. Um incidente acidental ou provocação direta pode ser suficiente para iniciar um conflito que rapidamente sairia do controle. Em 2023, satélites americanos captaram movimentações
Incomuns em bases militares norte-coreanas, imagens revelaram construções subterrâneas extensas, cujo propósito permanece um mistério. O risco nuclear está mais alto do que nunca, de acordo com o Boletim dos Cientistas Atômicos. O chamado relógio do apocalipse está mais próximo da meia-noite do que em qualquer outro momento desde a Guerra Fria. Neste ano de 2025, o relógio marca 90 segundos para a meia-noite, simbolizando o nosso nível de proximidade com o fim da civilização humana. O aumento da tensão entre potências nucleares, o enfraquecimento de tratados de desarmamento e a falta de diálogo diplomático só aumentam esse perigo. Países como Rússia, China, Irã, França e Reino Unido estão investindo pesado em novas tecnologias nucleares, incluindo mísseis hipersônicos, submarinos invisíveis e ogivas menores, mas mais precisas. Isso significa que hoje um ataque nuclear pode ser rápido, silencioso e devastador, e talvez nem tenhamos tempo de reagir. A globalização torna tudo mais perigoso. Antigamente, conflitos eram limitados geograficamente. Hoje o mundo está interligado. Uma guerra localizada pode se tornar global em questão de horas. Um ataque cibernético pode derrubar redes elétricas de continentes inteiros. Um bloqueio marítimo pode causar fome em milhões. Uma batalha espacial pode deixar comunicações e satélites inutilizados. Tudo está conectado. E quando um pedaço desmorona, todo o sistema desaba junto. Preparação militar global. Será que já começou? Mais do que nunca, potências estão investindo em abrigos subterrâneos gigantescos, programas secretos de sobrevivência global, exércitos treinados para combate urbano e pós-apocalíptico, inteligência artificial para guerra digital e robótica. Países como Suécia, Finlândia, Islândia, Nova Zelândia e até partes dos Oceanos estão construindo bunkers privados para civis ricos e influentes. Enquanto isso, governos estão comprando terras remotas, reservando alimentos em quantidades absurdas e criando listas de emergência para elites. Seria apenas paranoia? Ou estariam se preparando para algo que já sabem que vai acontecer? A guerra do futuro. Robôs, hackers e armas invisíveis. Próxima guerra não será travada com soldados em campo. Será uma guerra silenciosa, digital, quase imperceptível até que seja tarde demais. Imagine drones autônomos programados para matar, ciberguerras que apagam economias inteiras em minutos, armamentos biológicos modificados geneticamente para afetar raças específicas, satélites capazes de lançar ataques diretos a alvos terrestres com precisão cirúrgica. Essa é a face da guerra moderna, invisível, impiedosa, inevitável. Se isso acontecer, o que vai sobrar? Se uma guerra global realmente eclodir, os cenários previstos por especialistas são apavorantes. Bilhões de mortes em poucas semanas, colapso total da economia mundial, queda de governos democráticos e ascensão de regimes autoritários, falta severa de água, comida e eletricidade, radiação, pragas, caos social e invasão de zonas urbanas por multidões famintas. Nos primeiros meses após o conflito, a maioria da população morreria. Nos primeiros anos seguintes, sobraria apenas ruínas, memórias e fantasmas. A voz da razão. Existe chance de evitar tudo isso? Muitos acreditam que sim. Existem movimentos globais por paz, diplomatas trabalhando na sombra, acordos bilaterais sendo negociados longe dos holofotes, mas também há forças poderosas lucrando com o medo, com a guerra, com a desunião. E enquanto elas dominarem os bastidores, pode ser tarde demais antes mesmo de percebermos. Afinal, quem lucra com a guerra, quem alimenta os conflitos e quem decide qual lado ganha? E você, o que faria? Se você soubesse que a guerra ia começar, o que faria? Correria para dentro de um bunker? Tentaria salvar sua família? Esperaria sentado vendo o mundo entrar em colapso? A verdade é que, mesmo que você não faça parte do jogo, você será afetado pelas consequências dele. E talvez agora é a
Hora de despertar, de entender o que está em jogo e de se preparar para o que pode estar vindo. Conclusão esta não é uma teoria de ficção científica. Este é o estado atual do mundo. Este é o futuro que alguns tentam nos preparar para enfrentar e outros simplesmente preferem ignorar. Se você chegou até aqui, não compartilhe apenas esse vídeo. Reflexione, pesquise, compartilhe essas ideias com alguém que precise saber o quanto o mundo está perto de mudar para sempre. E lembre-se, guerras não começam com um grito, começam com um sussurro, e o sussurro já começou. Até a próxima investigação sombria, mantenha-se alerta. Há décadas a humanidade vive sob a sombra do conflito global. Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, parecia que tínhamos aprendido a lição, que nunca mais permitiríamos que a guerra se tornasse tão destrutiva a ponto de colocar em risco a própria existência da civilização humana. Mas hoje, mais do que nunca, essa calma parece frágil demais. E os sinais estão por toda parte. Não estamos vivendo em paz. Estamos vivendo em suspenso, uma espera silenciosa por uma bomba que ainda não caiu. Quando ela cair, talvez ninguém esteja preparado para o que virá depois. Seja muito bem-vindo ao vídeo mais perturbador que você verá nas próximas semanas. Hoje, vamos mergulhar fundo na maior ameaça que paira sobre nossas cabeças. A possibilidade real de uma terceira guerra mundial. Um retorno às raízes da destruição é fácil esquecer, mas a história já nos mostrou como guerras mundiais começam. Primeira Guerra Mundial foi deflagrada por um assassinato. Um único tiro em Sarajevo mudou o destino do mundo. A Segunda Guerra Mundial cresceu a partir de ideologias extremas, nacionalismos exacerbados e rivalidades entre potências. Hoje, vemos muitos desses elementos voltarem à tona. Mas dessa vez, as armas são mais poderosas. As tecnologias mais letais e a rede de comunicação global pode transformar um pequeno conflito em uma chama que incendeia o planeta inteiro. Os focos quentes do planeta Rússia, Ucrânia. Uma guerra sem fim? O conflito iniciado em fevereiro de 2022 não só não terminou, como continua se intensificando. Putin tem sido cada vez mais direto. Falou abertamente sobre armas nucleares, ameaçou países vizinhos e insinuou que usaria a força caso a OTAN interferisse diretamente. A Ucrânia, por sua vez, recebe apoio de potências ocidentais, incluindo EUA e Reino Unido, o que aumenta a chance de confronto direto entre grandes potências nucleares. Este é um dos arcos mais perigosos do globo, e qualquer erro de cálculo pode detonar uma reação em cadeia impossível de conter. China, Taiwan, um futuro. Incerto, Pequim deixou claro: Taiwan deve ser reunificada com a China. Não importa por quais meios. Taiwan, uma ilha soberana de fato, é apoiada pelos Estados Unidos, que já declararam que defenderiam o país em caso de invasão. Uma guerra nesse fronte desencadearia reações imprevisíveis, inclusive com outras potências asiáticas entrando no jogo. Além disso, a presença militar chinesa cresce exponencialmente. Em 2023, Pequim anunciou a construção de novos submarinos nucleares, capazes de lançar mísseis de longo alcance em minutos. Seria apenas demonstração de força ou preparação para algo maior? Oriente Médio, Israel, Irã e o mar. De fogo após anos de tensão, os ataques mútuos entre Israel e Irã crescem exponencialmente. Com o Irã desenvolvendo mísseis balísticos e potencial nuclear, e Israel mantendo o arsenal altamente avançado, uma escalada militar pode romper qualquer limite. Além disso, há o apoio indireto de potências como Rússia, Turquia e até grupos terroristas, o que torna a região uma das mais voláteis do planeta. Em 2024, especialistas alertaram para o aumento repentino de atividades militares na fronteira síria-israelense. Relatos indicam testes secretos de armas químicas e drones assassinos autônomos. Essa é a nova face do terror. Coreias, Norte versus Sul. Um mundo dividido. Kim Jong-un continua a testar armas nucleares, ignorando sanções internacionais.
Enquanto isso, a Coreia do Sul moderniza suas forças com a ajuda dos MLSMSURIRA. Um incidente acidental ou provocação direta pode ser suficiente para iniciar um conflito que rapidamente sairia do controle. Em 2023, satélites americanos captaram movimentações incomuns em bases militares norte-coreanas. Imagens revelaram construções subterrâneas extensas, cujo propósito permanece um mistério. O risco nuclear está mais alto do que nunca, de acordo com o Boletim dos Cientistas Atômicos. O chamado relógio do apocalipse está mais próximo da meia-noite do que em qualquer outro momento desde a Guerra Fria. Neste ano de 2025, o relógio marca 90 segundos para a meia-noite, simbolizando o nosso nível de proximidade com o fim da civilização humana. O aumento da tensão entre potências nucleares, o enfraquecimento de tratados de desarmamento e a falta de diálogo diplomático só aumentam esse perigo. Países como Rússia, China, Irã, França e Reino Unido estão investindo pesado em novas tecnologias nucleares, incluindo mísseis hipersônicos, submarinos invisíveis e ogivas menores, mas mais precisas. Isso significa que hoje um ataque nuclear pode ser rápido, silencioso e devastador, e talvez nem tenhamos tempo de reagir. A globalização torna tudo mais perigoso. Antigamente, conflitos eram limitados geograficamente. Hoje o mundo está interligado. Uma guerra localizada pode se tornar global em questão de horas. Um ataque cibernético pode derrubar redes elétricas de continentes inteiros. Um bloqueio marítimo pode causar fome em milhões. Uma batalha espacial pode deixar comunicações e satélites inutilizados. Tudo está conectado. E quando um pedaço desmorona, todo o sistema desaba junto. Preparação militar global. Será que já começou? Mais do que nunca, potências estão investindo em abrigos subterrâneos gigantescos, programas secretos de sobrevivência global, exércitos treinados para combate urbano e pós-apocalíptico, inteligência artificial para guerra digital e robótica. Países como Suécia, Finlândia, Islândia, Nova Zelândia e até partes dos Oceanos estão construindo bunkers privados para civis ricos e influentes. Enquanto isso, governos estão comprando terras remotas, reservando alimentos em quantidades absurdas e criando listas de emergência para elites. Seria apenas paranoia? Ou estariam se preparando para algo que já sabem que vai acontecer? A guerra do futuro. Robôs, hackers e armas invisíveis. Próxima guerra não será travada com soldados em campo. Será uma guerra silenciosa, digital, quase imperceptível até que seja tarde demais. Imagine drones autônomos programados para matar, ciberguerras que apagam economias inteiras em minutos, armamentos biológicos modificados geneticamente para afetar raças específicas, satélites capazes de lançar ataques diretos a alvos terrestres com precisão cirúrgica. Essa é a face da guerra moderna, invisível, impiedosa, inevitável. Se isso acontecer, o que vai sobrar? Se uma guerra global realmente eclodir, os cenários previstos por especialistas são apavorantes. Bilhões de mortes em poucas semanas, colapso total da economia mundial, queda de governos democráticos e ascensão de regimes autoritários, falta severa de água, comida e eletricidade, radiação, pragas, caos social e invasão de zonas urbanas por multidões famintas. Nos primeiros meses após o conflito, a maioria da população morreria. Nos Burumbiars, anos seguintes, sobraria apenas ruínas, memórias e fantasmas. A voz da razão. Existe chance de evitar tudo isso? Muitos acreditam que sim. Existem movimentos globais por paz, diplomatas trabalhando na sombra, acordos bilaterais sendo negociados longe dos holofotes, mas também há forças poderosas lucrando com o medo, com a guerra, com a desunião. E enquanto elas dominarem os bastidores, pode ser tarde demais antes mesmo de percebermos. Afinal, quem lucra com a guerra, quem alimenta os conflitos e quem decide qual lado ganha? E você, o que faria?
Se você soubesse que a guerra ia começar, o que faria? Correria para dentro de um bunker? Tentaria salvar sua família? Esperaria sentado vendo o mundo entrar em colapso? A verdade é que, mesmo que você não faça parte do jogo, você será afetado pelas consequências dele. E talvez agora é a hora de despertar, de entender o que está em jogo e de se preparar para o que pode estar vindo. Conclusão esta não é uma teoria de ficção científica. Este é o estado atual do mundo. Este é o futuro que alguns tentam nos preparar para enfrentar e outros simplesmente preferem ignorar. Se você chegou até aqui, não compartilhe apenas esse vídeo. Reflexione, pesquise, compartilhe essas ideias com alguém que precise saber o quanto o mundo está perto de mudar para sempre. E lembre-se, guerras não começam com um grito, começam com um sussurro, e o sussurro já começou. Até a próxima investigação sombria, mantenha-se alerta.